do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô bem empolgada, tô bem animada, tô bem feliz com esse vídeo, com essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, passando uma mensagem pra vocês, mais uma meditação, mais uma reflexão pra você refletir aí na sua casa e do outro lado dessa tela. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de passar pra vocês uma mensagem a respeito de mudança, né? Na Bíblia a gente encontra vários versículos sobre mudança. E um desses versículos, ele está lá em Marcos 13:31, onde a palavra de Deus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais irão passar. Na verdade, essa passagem ela se trata da palavra de Deus sobre nós, ela fala da palavra de Deus sobre a humanidade, sobre a terra, sobre a nossa vida, né? É uma palavra diretamente de Deus. Por quê? Deus, meus irmãos, Deus, ele é imutável. Nada é capaz de mudar Deus. Deus, ele não pode mudar. Quando ele lança uma palavra, aquela palavra se permanece a mesma até que aconteça conforme ele ordenou, conforme ele lançou aquela palavra. Porque enquanto aquilo não acontecer, pode passar o céu, pode passar a terra, mas não chegará ao fim ainda até que aconteça. Ou seja, a gente traz isso para muitas áreas da nossa vida, né? Porque muitas vezes Deus ele faz uma promessa para nós e aquela promessa ela permanece em nós. A gente não chega no fim da vida, a gente não chega no final enquanto aquela promessa não se cumpre sobre a nossa vida, porque a palavra de Deus é fiel. A não ser que nós rejeitamos o caminho de Deus, a não ser que nós rejeitamos a promessa de Deus e aí realmente ela não se cumpre na nossa vida. Uma vez a minha mãe ela me disse: que tem muitos cristãos por aí vivem dizendo que quem tem promessas de Deus não morre. Porém, a minha mãe me disse que tem muitas pessoas com promessas de Deus que estão lá no cemitério mortas. E por que isso acontece? Porque uma vez que a pessoa rejeita e não acredita na promessa de Deus, ela jamais se cumprirá. Não porque a palavra de Deus não se cumpriu na vida daquela pessoa ou porque Deus voltou atrás naquilo que ele disse, não. Porque a própria pessoa então rejeitou a promessa de Deus, rejeitou o chamado de Deus, rejeitou ali a palavra de Deus. Isso é uma consequência não do ato de Deus, da obra de Deus, mas dos nossos atos e das nossas obras. Bom, falando mais sobre mudança, a gente vê uma outra questão aí que a Bíblia também fala bastante, principalmente em Eclesiastes. Salomão escreveu muito sobre mudança. Nós vemos que nós humanos, nós mudamos muito, e não somente nós. Tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós usamos, toda essa terra da qual nós usufruímos, ela está em constante mudança. Nós podemos observar mesmo as estações do ano. Apesar de sempre ser repetidas, elas nunca são a mesma durante um ano todo. Elas sempre são diferentes, sempre existe essa mudança aí para que nós podemos estar bem adaptados ao clima, às estações, né? Nós vemos também, né, os locais que mudam através das nossas ações, né? Um campo se torna uma cidade, ou um pequeno terreno se torna ali uma vila, um bairro, né? Então nós vemos aí que as nossas ações mudam as coisas e também nós, seres humanos, mudamos as coisas. Nós vemos a mudança em nós quando nós nascemos, nós vemos que nós crescemos, ficamos criança, logo ficamos adolescentes, depois jovens, depois adultos, logo envelhecemos e também morremos. A palavra de Deus ela diz lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, e dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, voltam para lá a correr. Ou seja, a gente vê que ao nosso redor todas as coisas elas estão em constante mudança. Apesar de o dia sempre ser repetitivo, o sol ali nas suas posições sempre ter a mesma, de nascer e se pôr, nascer e se pôr, é necessário que exista essa mudança assim no dia, né, no nosso dia, por conta, como eu disse, para nós mesmos estar bem habituados ao clima, ao dia, né, às horas, ao tempo certinho. Nós precisamos dessa constante mudança, porque nós também mudamos. Nós vemos que gerações vêm e realmente gerações vão. Outra mudança que está relacionada à nossa vida, porque esta é a realidade que hoje nós estamos vivendo. E
aonde eu quero chegar falando sobre mudança? O ponto que eu quero chegar falando de mudança é que nós mudamos e nós devemos entender que as pessoas que estão ao nosso redor, elas mudam. Tudo ao nosso redor muda e nós devemos compreender isso e ser tolerante com isso. Porque muitas vezes, quando a gente começa a entrar, principalmente se trata dos relacionamentos, por exemplo, vou citar ele como exemplo, a gente começa a entrar no relacionamento, a gente pega amizade com uma pessoa, a gente vai ali conversando, porém aquela pessoa ela ainda é fechada, ela não se abre tanto, ela não é tão aberta, ainda tem um pouco de timidez, e logo depois então da amizade começam a namorar e já sente um pouquinho a mais de liberdade, logo depois então vem o noivado e o casamento. O que tudo isso quer dizer então? O que tudo isso tem assim, está relacionado com a mudança que eu quero dizer? Que nós devemos entender que a mesma pessoa que muitas vezes a gente namorou lá atrás, há anos atrás, há meses atrás, não é a mesma pessoa na qual a gente se casou. Porque às vezes a gente namora com um jovem que antes era mais jovem, tinha uma mentalidade mais jovem, e conforme os anos vai se passando, aquele jovem, aquele rapaz, ele se torna um homem, ele se torna uma pessoa adulta. E nós devemos entender isso, nós devemos entender que o gosto das pessoas ela vai mudando e nós devemos estar, ter uma mente aberta para tolerar todas essas mudanças que estão ao nosso redor. Por quê? Porque tem gente que endoidece, se estressa de verdade por conta das pessoas mudarem. Elas dizem, mas antes você gostava, por que agora não gosta mais? Mas antes eu podia fazer, por que agora eu não posso fazer mais? E a gente tem que entender que as pessoas mudam, os gostos mudam. As atitudes, elas mudam conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando. Os nossos gostos vão mudando, as nossas atitudes vão mudando. A gente nunca permanece da mesma maneira. Ou seja, a gente tem que ter uma mente aberta para tolerar tudo isso. A gente tem que compreender, a gente tem que entender o nosso próximo. A gente tem que entender as pessoas que estão nos rodeando, as pessoas que estão nos cercando. Ninguém permanece da mesma pessoa. Muitas vezes você namorou um rapaz que antes não tinha tanta maturidade, depois que ele adquiriu maturidade se tornou mais sério e você queria que às vezes ele continuasse com as mesmas brincadeiras que ele tinha lá antes. E agora ele está mais maduro, ele entende que a vida é mais séria e que há momento certo para se fazer piadas e brincadeiras, e agora você tem que compreender isso. Você tem que entender que às vezes a sua filha ela ficou mais madura, ela ficou mais adulta, ela ficou mais crescida e agora ela tem o seu próprio caminho, ela quer ser independente, ela quer guiar a própria vida. Você tem que compreender isso no seu filho, na sua filha, no seu esposo. Você tem que entender que agora ele está mais maduro do que antes quando vocês namoravam. Eu quero que você compreenda o seguinte ponto, que a gente tem que aceitar as mudanças. Porque existem pessoas que elas não aceitam de maneira nenhuma as mudanças. E a gente precisa aceitar as mudanças que acontecem ao nosso redor. E também outra coisa que eu queria dizer pra você é que apesar de toda essa mudança, que você não fique estressado de repente com o que aconteça, algo diferente, que antes não era diferente, que antes era tão simples pra você e agora ficou mais complicado, ficou mais difícil, de repente uma pessoa se tornou mais difícil de lidar. Não fica estressado com isso. Confie em Deus, confie nas promessas de Deus, confie que Deus ele fala e ele não muda. Acredite em Deus, primeiramente Deus na frente da sua vida, na frente da sua caminhada, na frente da sua jornada, porque todas as coisas darão certo, mas também coloque uma confiança na vida das pessoas que vivem próximo de você. Confie nas pessoas no seu esposo, confie na sua esposa, confie no seu filho, confie na sua filha. E se caso ele não te passa tanta confiança, assim, porque eu sei como que são os filhos atualmente, nessa era moderna, se caso ele não te passa tanta confiança, ora a Deus, porque Deus, ele é imutável e ele pode todas as coisas. E Deus, ele pode te ajudar nessa área, te ajudar a ser mais tolerável, te ajudar a ter uma mente mais aberta para que as coisas se tornem mais simples de serem resolvidas. Porque muitas vezes a gente cria julgamento, a gente cria discussões e a gente muitas vezes cria até brigas dentro do nosso lar, no meio do nosso trabalho, ou na nossa escola, ou com nossos amigos, numa reunião, né, entre os amigos, entre os irmãos, tudo porque uma questão que era fácil agora se tornou difícil, uma pessoa que era de uma maneira agora ficou de outra maneira porque cresceu, talvez porque se tornou mais adulto, se tornou mais madura. Ou seja, vamos entender, vamos compreender, vamos sempre buscar a sabedoria de Deus para que nós possamos lidar com todas as coisas que estão em constante mudança sobre a nossa vida, porque as coisas de verdade, elas sempre mudam. Bom, é essa a mensagem que eu gostaria de passar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo
e que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e te ajudar cada dia mais, sempre, cada vez mais, e derramar sobre a tua vida a graça do Espírito Santo. E é isso. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe cada um.